Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, então vai aí tudo. Meu nome é Darley, eu sou de Cascavel, aqui da Bahia, e hoje a gente vai falar sobre geologia. Geologia para mim é um assunto assim muito interessante porque ele mostra a dinâmica que a Terra tem, tudo que a Terra faz, assim, os processos para a formação ali da Terra e tudo mais, a formação de solos, a formação dos relevos, tudo é formado a partir daí. Então tudo se origina dessa parte da estrutura geológica da Terra. Antes era tudo, por exemplo, um só oceano, que é a Pangeia, e um só continente, que era a um só continente, que era a Pangeia, e um só oceano, que é a Pantalassa. Depois, o continente, que era a Pangeia, formou dois, Laurásia e Gondwana. E daí foi dividindo, foi dividindo, foi dividindo. O interessante disso é perceber que esse movimento da Pangeia, que foi se dividindo, se afastando, e o continente e o oceano, que antes eram um só, formaram vários, ela está dentro da dinâmica da Terra. Mas para entender essa dinâmica da Terra, a gente vai entender primeiro uma estrutura interna da Terra. Ó, vamos lá. A estrutura da Terra aqui em cima é a crosta terrestre, aqui embaixo é o manto e aqui é o núcleo. Olha, então, crosta terrestre, o manto e aqui o núcleo. Repara que a crosta terrestre é a parte que a gente está. Muita gente compara até a crosta terrestre, o manto e o núcleo com o ovo, porque a crosta terrestre é realmente bem fininha e pode ser comparada à casca do ovo, de tão fininha que é. O manto pode ser comparado à clara, porque olha a proporção do manto em relação ao núcleo e à crosta terrestre. E a gema pode ser comparada ao núcleo. O núcleo, aqui a gente tem uma composição de NiF, que é níquel e ferro. O manto tem uma composição de Cial e tem cima, silício, magnésio, silício e alumínio. Repara que é bem interessante perceber uma coisa, dos movimentos que eu falei agora há pouco, eles se originam todos nessa parte do manto. Esse movimento é originado das placas tectônicas. As placas tectônicas, deixa eu colocar só placas tectônicas. As placas tectônicas, elas são placas que elas são formadas, grandes tábuas de rocha, vamos dizer assim, que elas vão se movimentar de forma bem fluida, bem tranquila em relação ao manto. Essas placas tectônicas, elas têm três tipos de movimentos mais assim acentuados. São movimentos convergentes, são movimentos divergentes e são movimentos transformantes. Transformantes. Movimentos convergentes quando uma placa tectônica se encontra com a outra. Movimento divergente quando uma placa tectônica se afasta da outra. E movimento transformante quando uma vai e outra vem. Elas têm um movimento horizontal, tá vendo? Um movimento horizontal, mas elas não chegam a colidir exatamente uma da outra. A falha de San Andreas, ou a falha de San Andrés, lá nos Estados Unidos, é um exemplo disso. Tem até filme também, é interessante. As placas divergentes, por exemplo, a gente tem um exemplo claro. Aqui tem o Brasil e aqui tem a África, né? Vamos colocar o continente africano aqui. Vocês repararem mais ou menos assim, um exemplo bem tosco aqui, mas é um desenho bem ruim, mas dá para perceber que essa parte ela meio que encaixa nessa outra daqui, né? E é interessante perceber esse movimento, porque aqui, ó, exatamente aqui, forma uma coisa chamada dorsal mesoatlântica. A dorsal mesoatlântica é formada, é um encontro de rochas pequeno, né? Pequeno não, gigante, mas aqui tem esse canal aqui que é relativo em relação às outras duas. Elas vão formar aqui no assoalho oceânico, que aqui é o Oceano Atlântico, né? Dos três tipos de oceano, a gente chama Pacífico, Atlântico e tem o Índico aqui, né? Mais para lá. Aqui no Oceano Atlântico forma essa dorsal mesoatlântica, porque aqui foi um movimento de afastamento. Interessante perceber
que a gente encontra aqui, ó, algumas coisas, alguns minerais, algumas rochas, alguns até estudos arqueológicos também apontam com algumas coisas aqui de arqueologia encontradas aqui, também a gente encontra aqui. Aqui as rochas têm a mesma idade daqui. Então, por isso foi um dos sinais também que a gente chama de deriva continental. Deriva continental. A deriva continental que surgiu também a partir das placas tectônicas. Olha, o mundo está em movimento, a crosta terrestre está em movimento. O que deixa a crosta terrestre em movimento? As placas tectônicas. Qual foi o nome da teoria que falou que as placas tectônicas elas estão em movimento? A teoria da deriva continental. Essa teoria da deriva continental lança mão desse processo aqui, ó, de convergir, de divergir e de ser transformante. Aqui a gente já viu, então, uma placa divergente. Agora, aqui, perto lá, por exemplo, o Himalaia, ele é formado por um movimento que é convergente, está convergindo. Olha, e aqui é interessante a gente perceber a densidade das placas tectônicas. Para cá, a gente tem um movimento também que é convergente, que é nessa parte aqui, né, mais do Oceano Pacífico, que é da América também, ela está indo para cá e a placa americana está vindo para cá. Olha o que acontece. Aqui nós temos uma cordilheira. Essa cordilheira aqui é formada por dois movimentos. Só que essa placa aqui, ela desce, que é como se fosse assim, ó. Essa placa, ela desce, e essa outra placa que está aqui, ela deforma. Ela deforma. Tá vendo que as duas placas estão se encontrando aqui? Essa está indo para cá e essa está vindo para cá. É um movimento convergente. Só que essa daqui dobra, ela vai dobrando, 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 e essa daqui cada vez mais vai indo, entrando. Aqui dentro, galera, essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui que a gente tem é justamente o manto. E nesse manto aqui que vai entrar uma placa tectônica e outra ou vai sair, ou vai dobrar, ou vão subir as duas. Aqui a densidade dessa é menor, então ela desce. Aqui a densidade dessa é maior, então ela dobra e começa a subir. Só que tem alguns exemplos, como por exemplo o Himalaia, que a densidade das duas placas tectônicas que estão se encontrando, elas são iguais. Então elas sobem, porque ninguém quer descer. Então sobe, 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 sobe e vai subindo. Isso é bem interessante perceber, bem interessante notar, que a densidade é um fator importantíssimo aqui. E olha, outra coisa importante que a gente pode notar, já pensando nisso daí, nas placas tectônicas, deriva continental, é são os agentes, né? Os agentes internos, agentes externos. É bem interessante perceber essa questão. Aqui, ó, tem os agentes internos e tem os agentes externos. Vamos lá. Agentes. Tem os internos e tem os externos. Tem os internos e tem os externos. Ó, quando tem um movimento das placas tectônicas e chega a formar um vulcão, por exemplo, aqui, graças a Deus, tem vulcão. Sabe por quê? Porque a Terra ela tem uma tensão gigante nela, uma pressão enorme. Então, se não tivesse os vulcões, aqui ela explodiria, porque não tem como aliviar. É como se fosse uma panela de pressão. Se ela não tiver aquela válvula lá para escapar, ela explode. Então, o que acontece? O vulcão é nossa válvula de segurança da panela de pressão, por exemplo. Quando a Terra está louca, está querendo explodir, alivia nos vulcões. E joga essa lava toda para fora e renova de novo, galera, a nossa crosta terrestre. Isso mostra que a Terra é muito viva. É viva e muito viva. E nós temos os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos são os agentes, vamos dizer, que formam o relevo. E os agentes externos, eles modelam o relevo. Presta atenção que a lava, por exemplo, pode ser um agente interno.
um agente de formador, que a gente chama formador, não é nem interno e externo aqui, mas é mais agentes formadores do relevo e agentes escultores, modeladores. Então, um forma, outro modela. É interessante perceber a lava, por exemplo, jogou lá, jogou. Toda lava, quando ela joga, finge que isso aqui é um vulcão, aqui o cone vulcânico, câmara magmática e lava. Pronto. O vulcão entrou em erupção. Essa parte aqui, galera, é aqui que vai formar toda a nossa crosta terrestre. Sabe por quê? Porque aqui, ó, essa lava toda, esse magma todo, ele vai ser resfriado. Ele vai ser resfriado ou fora ou dentro da câmara magmática. Se ele for resfriado fora, ele é um resfriamento muito rápido. Então, gera rochas que a gente não consegue ver os cristais que são formados. Por exemplo, basalto. E são rochas externas. Por exemplo, rochas extrusivas, de fora. E aqui dentro, o resfriamento é mais lento, porque está mais quente. Então, até resfriar tudo demora. Então, tem como os minerais se reorganizarem e tudo mais. E é formado, então, rochas internas, intrusivas, dentro. Por exemplo, o granito. Então, o granito ele é formado, tem você até olho nu você consegue ver os minerais do granito. Pode pesquisar que é bem legal. E aqui fora você vê o basalto, por exemplo, com a rocha preta, sabe? Você consegue olhar e perceber também que não dá para identificar ali qual mineral é qual. Interessante daqui também de notar desses vulcões, e eu queria que vocês pesquisassem, é o Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico ele vai dar toda essa dimensão que a gente consegue perceber que todo encontro das placas tectônicas gera alguma coisa. E outra coisa bem interessante de falar é que o terremoto, por exemplo, aqui no continente, que a gente conhece muito, é o terremoto. Mas quando acontece, que é o encontro de placas tectônicas aqui, mas quando acontece encontro de placas tectônicas no oceano, por exemplo, gera anti-tsunami. O maremoto é um anti-tsunami, mas uma proporção diferente. Mas vamos simplificar. No continente, terremoto, no mar é um maremoto, um anti-tsunami. Mas de tudo é o encontro, o afastamento das placas tectônicas, mas de fato gera uma tensão. Teve algum encontro de placas tectônicas, por exemplo, teve uma tensão, e essa tensão é aliviada de alguma forma, que é o terremoto, por exemplo. Interessante, então, a gente ver que os agentes internos, eles formam, os agentes formadores do relevo, nasce daqui. Eles vão formar o relevo. E quando o relevo está formado, tem os agentes externos que modelam o relevo. Mas ainda falando dos tipos de rocha, vamos colocar aqui que tem as rochas ígneas, tem as rochas metamórficas e tem as rochas sedimentares. Rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Percebam bem que as rochas ígneas, elas são rochas que vão ser originadas diretamente desse magma aqui. O magma surgiu, formou. Tanto é que a rocha granito, por exemplo, é uma rocha ígnea. E basalto, por exemplo, é uma rocha ígnea. É formada diretamente do magma. Ígneas ou magmáticas é a mesma coisa. Ígneas de fogo, magmáticas de magma, têm a mesma origem. Metamórficas. Metamórficas são aquelas que são formadas a partir de outras, elas se modificam. Por exemplo, vamos supor, eu tenho esse piloto aqui azul e tenho esse preto e esse daqui vermelho. O piloto preto e o vermelho começam a pressionar tanto o azul, pressionar tanto o azul, pressionar tanto o azul, que de repente o azul não é mais azul, o azul virou verde. Então ela transforma a partir de temperatura, pressão, sabe? Então aqui transforma. E as rochas sedimentares são rochas que elas sobrepõem. Por exemplo, tem essa rocha aqui, que é preta. Aí vem outra rocha aqui, vermelha. Aí vem outra rocha aqui, azul. E elas se depositam uma na outra, uma em cima da outra.
Tanto é que nessas rochas sedimentares é muito comum a gente encontrar os sítios arqueológicos, porque aqui nos sedimentos a gente percebe muito claro aqui, por exemplo, vão formar aqui nos sedimentos, aí tem uma coisinha aqui, aí vem outra camada de rocha aqui, aí o que estava nessa camada de rocha, por exemplo, aqui, ó, uma coisinha aqui, aí vem outra camada de rocha, e vem cobre e cobre. Quando os arqueólogos vêm, eles conseguem tirar toda essa camada aqui, ó. Aqui tinha um fóssil, por exemplo. Então, é assim que vai surgindo as coisas. Sedimentares, metamórficas e ígneas são os 3 tipos únicos de rocha. Não tem mais outros tipos. Então, quem faz tem uma pessoa e quem modela tem outra pessoa. Assim, pessoa é ótimo, né? Agentes. Os agentes formadores e agentes modeladores. Aqui é interessante perceber que os agentes modeladores têm 2 ações. Ou tem uma ação física, que é o intemperismo físico, e tem um intemperismo químico. Ó, vamos supor, a água, ela modela, ela também é um agente modelador. Quando o rio está lá, ele vai passando a água, passando na pedra, passando na pedra, passando na pedra. Daí você percebe que nos rios as pedras são diferentes, são mais abauladas e tudo mais, justamente por conta da ação da água. Então ele é um agente que ele dissolve a rocha, ele vai dissolvendo, na chuva dissolve, no cachoeira dissolve, rio dissolve, e ele vai passando, ele dissolve. Então, alguém formou, alguém modelou e a outra pessoa também ele depositou. São as 3 coisas que tem: formação, modela e deposita. Formou uma rocha, tá lá. O rio veio, dissolveu, então ele modelou aquela rocha e aquela parte dissolvida da rocha, os minerais, alguma coisa e tudo mais, ele vai arrastando, por exemplo, então ele transporta. E aí os deltas dos oceanos, por exemplo, é formado dos rios, perdão, é formado por ali. Beleza. O vento, que é o agente eólico, vamos supor que um vento, uma pedrinha bateu, pá! Aí vai batendo uma pedrinha sempre, batendo uma pedrinha aqui. Chega uma hora que vai começar a desgastar essa parte aqui. Então, essa parte aqui vai ser desgastada, mas esse desgaste que teve aqui, ele vai cair em algum lugar. O vento vai levar ele para outro lugar. Deserto também pode ser pensado dessa forma, que é uma ação do vento que levou para algum lugar e começou depositando, depositando, dunas, depositando, depositando. É um exemplo disso, certo? Outra coisa, outro agente modelador, a temperatura. Só que a temperatura já é um agente físico. A água é um agente químico que dissolve. O eólico que eu falei é físico, porque não dissolve. O que dissolve, que muda, é o químico. O físico, ele vai transformando de um processo diferente. Vamos supor que a temperatura aqui, como a gente falou que é o físico. Aqui no sertão, no Nordeste, dilata a rocha durante o dia, que é muito quente, e contrai durante a noite. Dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai. Uma hora essa rocha estoura. Então, esse é um processo físico. As plantas, por exemplo, têm uma ação também. As plantas vão lá, fixam numa rocha e elas vão infiltrando, infiltrando na rocha as raízes ali, ó. Então, esse é um processo. Quando você vê a rocha rachou ou a rocha dissolveu, então teve um processo ali por trás também, certo? Então, todo agente tem forma e também esculpe. Uma das coisas interessantes da gente perceber também, das rochas ígneas aqui principalmente, a gente forma os escudos cristalinos. Escudos cristalinos. Escudos cristalinos e as bacias sedimentares, lógico, vão formar os sedimentos, vão formar bacias sedimentares. Bacias sedimentares e escudos cristalinos. Os escudos cristalinos a gente encontra minerais metálicos. Minerais metálicos.
E nas bacias sedimentares a gente encontra petróleo, gás natural. Então, petróleo, gás natural, petróleo, gás natural, a gente encontra nas bacias sedimentares. O processo de formação aqui dos escudos e das bacias sedimentares é um processo mais aprofundado, mas eu queria que vocês entendessem isso. Os escudos cristalinos são formados por rochas mais fortes, geralmente ígneas, porque é uma rocha que está lá. As sedimentares, elas são formadas por depósitos de outras rochas e formam petróleo e gás natural. Não tem como encontrar petróleo e gás natural em escudo cristalino e não tem como encontrar minerais metálicos em bacias sedimentares. Isso é interessante para você perceber, porque nas provas eles costumam trocar. Então, é bem relevante essa questão. Tem um intemperismo que a gente chama físico-químico, que é os agentes que modelam. E eu vou dar uma olhadinha mais aqui no meu esquema de aula para ver se eu já coloquei de tudo aqui para vocês. Pronto, galera. Só dar uma relembradazinha em uma coisa que é bem interessante a gente perceber, que é planalto, planície e depressão. Isso daqui muita gente faz confusão e a gente só, já que a gente está nessa levada aí de falar das coisas, mas vamos só relembrar isso aqui. Planalto, planície e depressão. Planalto, planície e depressão. Ó, perceba uma coisa. É o processo, o planalto. Esquece esse negócio de plano e alto. Não precisa ser plano para ser planalto. É onde o processo de erosão é maior do que o processo de sedimentação. A planície, onde o processo de sedimentação é maior do que o processo de erosão. E a depressão, vamos colocar que a depressão, onde a sedimentação é maior do que o de erosão. Certo? Vamos entender, começar a entender por esse princípio. Vamos pensar por aqui, por exemplo. Aqui é o mar. Planalto. Aqui é mais fácil eu erodir ou eu receber sedimentos? É mais fácil eu dar sedimentos, que é erosão. Então, ó, aqui é um planalto. Aqui é mais fácil eu receber ou dar sedimentos? É mais fácil eu receber. Então, aqui é uma planície. Claro, tem essa questão de altura, altitude e tudo mais, nananana, mas basicamente funciona isso aqui, ó. E você, sinceramente, só precisa gravar esses dois aqui, ó. Depressão é uma área mais baixa em relação às outras. Essa daqui, por exemplo, é mais baixa em relação às outras. E aqui, se a gente traçar uma linha do nível do mar, a gente vai ver que é uma depressão aqui, a gente chama de depressão relativa, e aqui a gente chama de depressão absoluta, porque é abaixo do nível do mar. Mas, via de regra, galera, foca nesses dois, planalto e planície, porque eu acho muito mais interessante. E se for para diferenciar uma planície de uma depressão, usa isso aqui, esse critério, que eu acho que é tranquilo também. Uma outra coisa da gente perceber é um pouco da dinâmica do nosso Brasil, por exemplo. O Brasil, vai fazer uma coxinha aqui. Aqui está o quadrilátero ferrífero, por exemplo, que é uma coisa das bacias dos escudos cristalinos, porque a gente encontra minerais metálicos. Então é interessante a gente perceber essa questão do nosso Brasil, né? Os escudos cristalinos das bacias sedimentares. Já aqui nessa região da plataforma continental, a gente encontra um petróleo. Por quê? Porque aqui é uma bacia sedimentar. Então é muito interessante a gente perceber isso. Disso daí, a gente vai ter uma aula específica para essas coisas, ver mais classificações e tudo mais. Mas é interessante a gente notar uma coisa. Tudo que a gente está aqui, a gente está vendo, e que a gente viu até agora, que a gente já finalizou essa aula, a gente percebeu que o movimento que a gente faz, que a gente estuda da Terra, é o movimento que ela faz para permanecer viva. Então, todas as coisas acontecem, todas as coisas fluem, todas as coisas
fazem uma formação diferenciada é justamente para ter a dinâmica terrestre, que é linda, bela. E aqui só está uma partezinha dela, uma parte bem pequena que a gente viu, mas que já dá para contribuir muito. Uma coisa ou outro dever de casa aqui para puxar a nossa região, as rochas sedimentares, vocês vão perceber quando vocês pesquisarem sobre a Chapada Diamantina, mais especificamente vocês vão olhar Cachoeira do Buracão. Então, Cachoeira do Buracão, vocês vão ver que as rochas são sedimentares. E quando vocês olharem o cânion, por exemplo, da Cachoeira do Buracão, vocês vão ter uma noção bem nítida, que é todo as camadinhas. Então, galera, é isso aí que eu queria passar para vocês. A aula ficou um pouco grande, mas é aulão, né? Então, hoje vocês vão ter essa aula, então tá tranquilo. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês e até uma próxima oportunidade.